O espelho partido. Uma história de amor, ilusão e sobrevivência. Existe uma pergunta que me assombrou por anos. Como uma mulher inteligente, formada, carinhosa, pode passar 6 anos da própria vida acreditando que o inferno era o lar dela? Eu não vou responder agora, mas vou te contar como foi, do começo ao fim. Cada sorriso que escondia um veneno. Cada pedido de desculpas que era uma armadilha. Cada vez que eu achei que estava louca e quase fui. Meu nome é Camila. Fui casada com Rafael por 6 anos, 2 meses e 14 dias. Não que eu estivesse contando. Senta, porque essa história vai doer. O espelho partido. Capítulo 1. O Homem dos Sonhos. Eu o vi pela primeira vez numa galeria de arte. Isso já diz muito sobre ele. Aliás, Rafael sabia exatamente onde se posicionar para ser encontrado. Em pé diante de uma tela escura, copo de vinho na mão, expressão pensativa. Como se o mundo inteiro fosse um palco e ele o único ator que merecia atenção. E eu, idiota que era, dei atenção. Você acha que o artista estava sofrendo quando pintou isso? Ele perguntou, sem sequer me olhar. Eu deveria ter respondido não sei e continuado andando. Mas havia algo magnético naquele homem. Uma confiança que preenchia o ambiente. Uma voz grave que parecia feita para ser obedecida. Acho que estava libertando alguma coisa. Respondi. Aí ele me olhou e sorriu. Um sorriso lento, calculado, que eu na época confundi com profundidade. Você é diferente, disse ele. Quantas mulheres já ouviram isso? Quantas caíram? Rafael tinha 34 anos. Era arquiteto, divorciado uma vez. Detalhe que ele mencionava sempre de passagem. Como quem descarta algo menor. Era fascinante. Sabia sobretudo vinhos, filosofia, política, arte. Nas primeiras semanas, eu sentia que estava aprendendo só de estar perto dele. O problema com homens que sabem tudo sobre tudo é que eles também acham que sabem tudo sobre você. Nos primeiros 3 meses, foi perfeito. Jantares, cartas escritas à mão, flores sem motivo. Ele me ligava às 23 horas só para dizer que estava pensando em mim. Uma vez esperou 3 horas na fila de um restaurante, só porque eu tinha dito. Semanas antes que queria experimentar aquele lugar. Minha mãe dizia, Camila, esse homem te adora. Minhas amigas diziam, você ganhou na loteria. E eu acreditei em todas elas. O que ninguém me contou e que eu precisei aprender da pior forma é que narcisistas não chegam com aviso. Eles chegam com buquês de flores. Capítulo 2. A primeira rachadura. Casamos em março. Cerimônia pequena, elegante. Rafael escolheu tudo: o local, as flores, o cardápio, a música. Disse que queria me surpreender. Eu achei romântico. Só depois percebi que ele simplesmente não me perguntou nada. A primeira vez que algo estranho aconteceu foi 2 semanas depois do casamento. Eu estava no telefone com minha amiga Letícia, rindo à toa de alguma bobagem, quando Rafael entrou na sala. Ele ficou parado na porta, olhando para mim. Não disse nada, só olhava. Desliguei o telefone. O que foi? Perguntei. Nada, ele disse. E foi para outra sala. Mas o clima que ficou no apartamento era pesado como chumbo. Passei a noite inteira tentando entender o que havia feito de errado. Fui até ele. Perguntei de novo. Ele disse que estava cansado. Na manhã seguinte, ele acordou como se nada tivesse acontecido. Fez café, me beijou na testa. Comentou sobre o tempo. E eu deixei passar. Porque o que eu ia reclamar?
que ele ficou quieto? Isso tem nome. Eu só fui descobrir muito depois. Punição pelo silêncio. Uma forma de controle tão sutil que parece coisa da sua cabeça. Nas semanas seguintes, percebi um padrão. Toda vez que eu ria muito com alguém. Toda vez que saía sem avisar com antecedência. Toda vez que discordava dele em público, mesmo em coisas pequenas. Como preferir um restaurante a outro havia um preço a pagar. Não gritos. Não agressões. O distanciamento. A sensação de ter feito algo terrível sem saber o quê. E eu sempre voltava. Sempre perguntava. Sempre pedia desculpas. Minha terapeuta, anos depois, me disse algo que nunca esqueci. Camila, você passou anos pedindo desculpas por existir. Eu chorei 3 dias depois de ouvir isso. Porque era verdade. Capítulo 3. O casaco de vidro. Tem uma coisa que narcisistas fazem que é de partir o coração. Eles constroem você antes de te destruir. Rafael me convenceu a largar meu emprego no 2º ano de casamento. Disse que ganhava bem o suficiente pelos 2. Que eu merecia descansar, que poderíamos viajar. Que eu poderia finalmente escrever aquele livro que eu sempre sonhei. Eu acreditei. Pedi demissão numa sexta-feira. No sábado ele chegou em casa e disse, de passagem, enquanto abria a geladeira: aliás, vou precisar que você assuma as contas de casa. Estou com um projeto grande e não posso me preocupar com detalhes. Detalhes. Ele chamou as contas da nossa casa de detalhes. Mas eu fiz. Porque era isso que uma boa esposa fazia, não era? Sem emprego, fui me tornando cada vez mais dependente dele. E ele sutil, sempre sutil, foi apertando o espaço ao redor de mim. Letícia parou de me ligar tanto depois que Rafael disse, numa voz cansada: essa mulher te deixa agitada. Você sempre fica diferente depois que fala com ela. Eu não cortei a amizade de vez. Só fui espaçando os contatos. Até que um dia percebi que fazia 6 meses que não nos víamos. Minha mãe virou motivo de conflito. Depois que ela ousou questionar Rafael sobre uma decisão financeira. Ele não gritou. Apenas disse, na noite seguinte: enquanto eu tentava dormir, sua família nunca me aceitou de verdade. É difícil me sentir bem quando estou com eles. E eu, querendo tanto que ele se sentisse bem, fui me afastando. É assim que a armadilha fecha, devagar, com palavras suaves. Com expressões de mágoa no lugar de socos. Você não percebe que está sendo isolada porque nunca houve violência. Só houve amor, aparentemente. Um amor que pesava toneladas. No 3º ano, eu mal reconhecia a mulher no espelho. Tinha perdido o emprego, boa parte das amizades, a proximidade com minha mãe. E ganhado em troca uma ansiedade constante. O hábito de me desculpar por tudo. E a certeza profunda plantada. Por ele ao longo de 1000 conversas de que 100. Rafael, eu não seria nada. Você era perdida quando te encontrei. Eu te dei estrutura. Sem mim, você teria se afundado. Mentiras repetidas todos os dias viram verdades. Isso não é poesia. É ciência. No 4º ano, tentei terminar. Tinha sido uma noite como tantas outras. Eu havia servido jantar morno porque ele atrasou 2 horas sem avisar. E quando cheguei na cozinha para reaquecer o prato, ouvi ele ao telefone dizendo para alguém: ela é boa, mas às vezes é tão limitada, sabe? Não tem a minha visão de mundo. Fiquei parada na soleira da cozinha por não sei quanto tempo. Depois fui para o quarto, peguei uma mala e comecei a colocar roupas dentro.
Rafael apareceu na porta em menos de 2 minutos. Como se tivesse sentido. Ele tinha esse sexto sentido para o momento em que eu estava prestes a escapar. O que você está fazendo? A voz estava baixa, controlada. Vou embora, respondi. Minha voz tremeu, mas as palavras saíram. O que veio depois foi de um roteiro que eu não sabia que existia até vivê-lo. Primeiro veio o choque. Ele ficou olhando para mim como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Ir embora. Por quê? O que aconteceu? Então, quando eu tentei explicar, veio a inversão. Tudo que eu dizia, o isolamento, as críticas veladas, o silêncio punitivo. Ele transformava em prova do meu problema. Camila, você está vendo coisas que não existem. Você sempre foi muito sensível. Eu dediquei minha vida a você e é assim que você me paga. E então, e esse foi o golpe final, vieram as lágrimas. Rafael chorou. Eu nunca o tinha visto chorar. Eram lágrimas reais, rosto vermelho, voz partida. Ele se ajoelhou, literalmente se ajoelhou no chão e disse que tinha medo de me perder. Que sabia que havia errado. Que ia mudar. Que eu era a única coisa boa na vida dele. Eu fechei a mala. Guardei de volta no armário. E fiquei. Nos 2 anos seguintes, essa cena se repetiu com pequenas variações. Eu me aproximava da saída. Ele encenava o desmoronamento. Eu ficava. Porque como você abandona alguém que está se desmanchando na sua frente? O que eu não sabia e que só entendi. Muito depois é que as lágrimas também eram controle. Que aquele homem sabia exatamente o que fazer para me manter no lugar. Que o desmoronamento era calculado como tudo mais. Narcisistas não choram de dor. Choram de poder. Capítulo 5. O diagnóstico. No 5º ano, adoeci. Não de uma doença com nome bonito. Adoeci do tipo que não aparece em exame. Não conseguia sair da cama pela manhã. Não sentia fome. Ficava horas olhando para o teto, tentando lembrar quem eu era antes de Rafael. Minha médica encaminhou para um psiquiatra. Rafael foi junto à consulta. Claro que foi. Ele precisava saber o que seria dito sobre ele. O psiquiatra pediu que falássemos em separado. Rafael ficou do lado de fora por 30 minutos enquanto eu, pela primeira vez em anos, falei sem ser vigiada. Chorei do começo ao fim. O médico ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele me olhou com uma calma que me desarmou completamente e disse: Camila, o que você está descrevendo tem um nome. E não é fraqueza sua. Você está sofrendo de um abuso emocional sistemático. Abuso. Eu congelei. Por que abuso? Na minha cabeça. Eram gritos. Eram tapas. Era o que acontecia com outras mulheres. Em situações óbvias, visíveis, que qualquer pessoa de fora conseguiria enxergar. Não era isso. Não era jantares frios e silêncio punitivo e lágrimas no chão. Mas ele nunca levantou a mão para mim, disse, como se isso fosse defesa suficiente. Existem formas de destruir alguém sem tocar nelas, ele respondeu. Saí daquela consulta com um diagnóstico de depressão severa e com algo ainda mais pesado. A verdade. E a verdade, descobri. É a coisa mais difícil de carregar quando você passou anos sem ela. Naquela noite, deitei ao lado de Rafael e fiquei olhando para o teto enquanto ele dormia. Respiração lenta, rosto relaxado. Ele dormia muito bem, Rafael. Sempre dormiu. Eu me perguntei, pela primeira vez com clareza, se ele algum dia havia sofrido de verdade. Se alguma coisa que eu sentia chegava até ele. Se, por baixo daquele charme impecável e daquelas lágrimas certeiras, havia alguma coisa humana.
Não cheguei a uma resposta naquela noite, mas comecei a fazer a pergunta certa. Capítulo 6. O espelho partido. A virada não aconteceu num dia dramático. Não houve grito final nem cena de novela. Aconteceu numa manhã de terça-feira comum. Eu estava tomando café sozinha. Rafael havia saído cedo e o telefone vibrou. Era Letícia. Depois de meses sem nos falar, ela enviou uma mensagem curta. Kemi, estou aqui se você precisar. Só isso. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. E então liguei para ela. Não falei nada importante. Falamos de bobagem por 40 minutos. Ela riu, eu ri. E quando desligamos, percebi que meu peito estava mais leve do que havia estado em anos. Foi esse o momento. Não uma explosão, uma lembrança. A lembrança de que eu existia quando ele não estava olhando. Nas semanas seguintes, agi com uma calma que surpreendeu até a mim. Liguei para minha mãe. Voltei à terapia, desta vez sem contar para Rafael. Comecei, aos poucos, a guardar dinheiro numa conta que só eu sabia que existia. Pequenas quantias, invisíveis. Conversei com uma advogada. Organizei documentos. E numa sexta-feira, enquanto Rafael estava numa reunião da qual me excluíra sem explicação, arrumei 2 malas. Não a mala que arrumei 4 anos antes, aquela que guardei de volta. 2 malas. Com calma, com cuidado, com a certeza sólida de quem tomou uma decisão que não vai desfazer. Deixei uma carta sobre a mesa da cozinha. Não era uma carta raivosa. Não tinha acusações. Não tinha lista de erros. Não tinha o peso de 6 anos de dor comprimido em palavras. Era curta. Eram 3 linhas. Rafael, eu me encontrei. E ela não mora mais aqui. Cuide-se. Peguei as malas. Chamei o elevador. E saí. Ele me ligou 27 vezes naquela noite. Deixei tocar. O espelho partido. Final. 6 meses depois, estava num apartamento pequeno, com uma planta na janela e uma xícara de café que eu mesma escolhi, uma xícara azul, que Rafael nunca teria provado porque dizia que azul na louça era sem elegância. Eu adorava aquela xícara. Comecei a trabalhar de novo. Voltei a falar com Letícia toda semana. Passei um fim de semana na casa da minha mãe. E dormimos no mesmo quarto como quando eu tinha 12 anos. Rindo até de madrugada de coisas sem importância. Não foi fácil. Seria mentira dizer que foi fácil. Houve noites em que senti falta, não de Rafael, mas da versão de mim que ainda acreditava no conto de fadas. Houve dias em que a voz dele ainda aparecia na minha. Cabeça dizendo que eu não conseguiria. Houve momentos em que a solidão doeu mais do que eu esperava. Mas havia também a xícara azul. E a planta na janela. E Letícia do outro lado do telefone. E eu, finalmente, depois de tanto tempo, do outro lado do espelho. Lembra da pergunta que fiz no começo? Como uma mulher inteligente pode passar anos acreditando que o inferno era o lar dela? A resposta é simples. E é a coisa mais importante que você vai ouvir hoje. Porque o inferno não chegou de uma vez. Chegou devagar. Com flores. Com um sorriso lento numa galeria de arte. Com uma voz que dizia você é diferente de um jeito que parecia um presente, mas era. Na verdade, a primeira grade da cela. Se você está ouvindo isso e algo dentro de você está vibrando com um reconhecimento que dói. Presta atenção nessa dor. Ela está te dizendo algo.